E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? O Brunozão mandou: oi Ciro, gostaria de saber a respeito da reforma trabalhista. Você vai revogar ou alterar, principalmente em questão da aposentadoria? Veja, eu fiz essa resposta já hoje aqui, mas a conversa foi cumprida. A minha ideia é botar essa bola de novo no centro do gramado e construir um Código Nacional do Trabalho que seja capaz de achar um ponto de equilíbrio entre a proteção do trabalho, o fortalecimento da organização dos trabalhadores, porque é o lado frágil do capitalismo, porém com a capacidade de ter a flexibilidade necessária para abrigar essas novas práticas que o empreendedorismo moderno tem trazido para a humanidade, e o Brasil não pode ficar de costas voltadas para isso, e o anacronismo de uma certa justiça do trabalho com poderes normativos impertinentes. Então, isso aqui, a primeira linha é tudo que está judicializado, trazer para esse novo código, para tirar a insegurança jurídica, e pegar as convenções internacionais da OIT, que o Brasil assinou, e consolidar num código moderno do trabalho no Brasil. Do jeito que tava ruim também, não tava? A CLT é uma consolidação das leis de trabalho que vem da década de 30, percebe? No momento em que a relação de trabalho no Brasil era uma relação feudal no campo e semi-escrava na cidade. Então ela vem para explicar o Brasil dessa data. Com o tempo ela foi se tornando anacrônica e foi tomando algumas contradições. E com a revolução tecnológica, essas novas práticas produtivas, ela acabou virando, e esse poder normativo da Justiça do Trabalho, que virou muito abuso. Então isso aí criou um ambiente de negação que permitiu o exagero da reforma trabalhista que foi feita lá atrás. E o exagero por quê? Porque se você olhar, o que aconteceu de lá para cá? Simplesmente o emprego piorou e a renda média caiu. E quando você tem emprego e renda em queda, a base do capitalismo é que paga. Porque você não tem consumidor, não tem venda, comércio, não tem encomenda para a indústria e não tem encomenda para a matéria-prima. Entendi. E a informalidade atinge hoje 70% do trabalhador brasileiro. Então, a pejotização, a galera que aí A pejotização, de novo, quando ela for uma PJ de verdade, é normal, tá certo? Mas quando ela é uma espécie de evasão lícita, não é sonegação, mas é uma evasão lícita, ela tem que ser corrigida. Por que razão um jogador de futebol, ou um artista, ou um apresentador de telejornal é uma pessoa jurídica, sem ser de verdade? Ele é um assalariado. E aí você paga 27,5% de imposto de renda e ele paga 15%. E sabe quanto é que paga um cidadão que ganha R$ 2.050 no Brasil? 15%. Mas assim, eu acho que o grande motor dessa pejotização aí são as regras que a CLT impõe para o empregador. Que assim, a gente, por exemplo, se eu emprego um cara sei lá, esse cara, eu tenho R$5.000 para pagar esse cara. Se ele vier pelo regime da CLT, eu vou ter que pagar 2.500 ou 2.600, porque assim, grande parte disso acaba... Nós podemos e devemos discutir os encargos trabalhistas num país em que o problema grave é a informalidade. Deixa eu te falar, hoje mais da metade da economia brasileira estão na informalidade. Como os custos fixos do Estado, vamos pegar aqui, Exército, Marinha e Aeronáutica, as estradas, os aeroportos, são para todos. O Exército não existe para toda a nação, mas só está pagando a conta menos da metade da economia. Resultado prático, se teoricamente eu pudesse estalar o dedo e formalizar 100% da economia, e se fosse completamente elástico o raciocínio, eu podia reduzir a carga tributária para metade. Confere, se for... É a mesma lógica de pagar meia no cinema, né? Sim, então o que aconteceu? Você bota pagar meia, na verdade eles hipertrofiaram a inteira porque todo mundo paga meia. Sim. Então a inteira, na verdade, é só para um cara como eu que não gosta de fraude. Sim. Percebe que acaba sendo uma minoria nesse momento no Brasil. Né? Então veja, o que nós precisamos fazer? Primeiro, 70% de informalidade no mercado de trabalho vão ferrar o Brasil. Por quê? Porque sabe o que é a jornada hoje do informal, que está nos ouvindo aqui? Já foi dormir. Sabe qual é a jornada? 60 a 70 horas semanais, contra uma jornada legal de 44, que ainda é uma das maiores do mundo, a jornada de 44 horas. Então, 60 a 70 horas, sem direito a descanso remunerado semanal para ir para o templo, ou para o culto, ou para a igreja, para a missa, sem férias,
como se o cidadão conseguisse trabalhar de sol a sol sem parar e sem 13º salário. Porém, o que mais me comove é que nós estamos produzindo um universo de quase 50, 60 milhões de pessoas que vão chegar daqui 15, 20 anos na velhice sem nenhuma cobertura previdenciária, irmão. O que vai acontecer? Essa cobertura previdenciária a gente não está julgando que, assim, eu não estou falando assim, vamos pacificar que o cara ele tem um salário que é digno. E com esse salário digno ele consegue pode comprar viver... um plano de previdência privada. Ok. Quantos por cento da população? Não, tudo bem. Vamos dizer que a gente tivesse isso daí para a maioria da população. Pronto, acabou o problema. Nesse sentido aí, você acha Zero problema, nenhum problema, tá nada. O teu plano, inclusive, passa por criar algo parecido. Eu conheço o Brasil. Tá, não é então, o Estado... Aí você faz uma reforma da Previdência que, tendo os abusos todos, faz uma reforma que não ataca o problema. O problema no Brasil, de novo, discussão da raiz do problema, senão você não vai achar a solução. E envolvimento da cumplicidade da população, senão você não consegue viabilizar a solução. Então, qual é o problema do sistema previdenciário brasileiro? É que nós, o Brasil, a Argentina e a Venezuela, olha que companhia, somos os últimos 3 países dos 63 que eu estudei que mantêm um sistema de repartição. O que é o sistema de repartição? É uma espécie de contrato entre as gerações, em que eu, jovem, hoje, contribuo para a Previdência, na certeza de que, quando eu me aposentar, alguém que vai vir vai pagar a minha aposentadoria que eu tiver lá. E tem jeito? O que é que fizeram? Quebraram, porque esse sistema só funciona com 2 pernas. As 2 morreram. Primeira perna, demografia jovem. Quando nós montamos esse sistema, o Brasil era muito jovem, então você tinha 8 trabalhadores jovens trabalhando por muito tempo para financiar um aposentado que morria antes dos 60 anos. Longevidade menor também. Hoje, a natalidade está caindo, a longevidade aumentando, e aí o que acontece? Hoje você tem 1,7 trabalhador ocupado para financiar um aposentado que vai até os 73. Morreu. Essa é a primeira perna, demografia jovem. A segunda perna, e o Brasil demorou 30 anos para ter 30% da população acima de 70 anos. O Japão levou 120 anos, só para você ver a selvageria que está acontecendo conosco. A segunda perna, um altíssimo nível de formalização do mercado de trabalho. Por quê? Porque o coração do financiamento da Previdência, sob o ponto de vista do sistema de repartição, é a carteira assinada. Se 70 de cada 100 não estão com carteira assinada, a fonte do mercado, do financiamento da Previdência, morreu. E aí eu faço o quê? Mantenho o sistema de repartição, pego 3 grupos de interesse, o miserável, o pobre, do regime geral, operário da construção civil, comerciário, assim, o regime geral. O déficit é R$ 1.600 por cabeça por ano. Tem um déficit, mas é R$ 1.600 por cabeça por ano. No servidor público, dá R$ 36 mil por cabeça por ano no judiciário e no legislativo. Tá certo? Algumas áreas do Banco Central e Receita Federal e tal, tem um pouquinho mais aí. Mas assim, nos militares, o déficit é R$ 160 mil por cabeça por ano. O que faz o Bolsonaro? E Temer e tal, pega 80% do sacrifício e joga em cima do miserável. Como? Matando a aposentadoria e quebrando o contrato intergeracional. Como? Eu agora digo o seguinte, você só vai se aposentar se você acumular 65 anos de idade mínima e 40 anos de contribuição. E o trabalhador está nessa agora, ele está negociando com o patrão o meu agora. Percebe? Ele fica na informalidade, eu crio uma MEI e tal, recebo dele agora... E não tem condição, não vai ter aposentadoria nenhuma. Existe algum modelo que, assim, eu sei que a gente já vive num cenário em que os jovens, eles pagam a aposentadoria dos velhos. Esse modelo está aqui, assim, a gente viveu nele muito tempo. Você falou de 30, né, CLT. E existe um jeito de arrumar isso? Tem. Eu tenho uma proposta com começo, meio e fim, com os números, mas exige uma cumplicidade com a população. A população precisa entender. Então, qual é o regime que funciona no mundo? É um regime de capitalização. O que diabo é isso? Um pouco a gente já discutiu isso aqui. Eu pego o seguinte, a minha proposta são 3 pernas para fazer a transição, 3 pernas. A primeira perna, um programa de renda mínima de natureza constitucional para acabar com essa história de governo, muda de nome, Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa não sei de quê, Auxílio Brasil, ameaçando o miserável brasileiro na véspera da eleição, se não votar no fulano, não votar. Dá uma inseguridade, né? Então, será que vai fazer ou não? Todos os programas de transferência de renda, BPC, que é Benefício de Prestação Continuada, Aposentadoria Rural, tudo isso que não tem lastro,
de financiamento, você consolida num programa de transferência de renda com status constitucional para todo mundo, independentemente de contribuir ou não, começando pelos mais pobres, pelo cadastro que nós já temos da população mais pobre. Essa é a primeira perna. A segunda perna é um regime de transição com teto para todo mundo. Não para trás, porque não pode mexer em direito adquirido. Então, você para frente e o que precisa, a gente, é sinalizar que nós achamos a equação para o futuro do país. A transição vai importar em sacrifício, mas se você tiver o futuro equilibrado, o país começa a ter credibilidade para tudo mais. Claro. Então, eu faço o quê? Eu determino que daqui para frente a Previdência Geral vai ser com teto, vamos lá, de R$5.000. Para todo mundo, servidor público, privado, todo mundo. Os que entrarem. Quem está aí fica em transição e eu tenho uma transição mais rápida se quiser, mas é voluntária. Para quem quiser, só quem entrar. Então vai ser R$5.000. E depois eu estabeleço uma previdência complementar, que é um regime de capitalização em que eu, querendo ter uma aposentadoria acima do teto, contribuo voluntariamente para um fundo de pensão que tem que ter contribuição patronal também, para não fazer o que aconteceu no Chile, e que tem que ser gerido no padrão de compliance, de seguridade da ação, das ações, CVM, etc., para não entrar em picaretagem de FGV. E ele segue um CDI, alguma coisa assim, é isso? O que quiser. No Ceará nós já criamos isso, como eu imagino essas coisas e tal, nós já criamos isso, ele é superavitário hoje. E isso porque nós impusemos uma administração extremamente conservadora, que é só a CDI. Então é uma coisa moderna, você pretende que no final a pessoa mesmo contribua. Funciona. Tá Sim. É como o mundo funciona. Se ela não quiser contribuir para do governo, ela pega e coloca na privada, não tem problema. No primeiro momento, a ideia é que ela seja regulada com nível de risco obrigatoriamente. Por exemplo, os fundos de pensão americanos têm regulação autônoma deles próprios. Eles têm uma agência de risco, então o risco zero é AAA, que eles chamam, AAA. Então, determinados fundos só aplicam em empreendimentos AAA. Pronto. Isso é uma regulação para transição, para prevenir as putarias, a esculhambação que acontece no Brasil. Desculpa a palavra aqui. Putaria. Mas, infelizmente, eu conheço como é que funciona. A roubalheira dos fundos de pensão, não sei o quê. Então, é um negócio absurdo. Né? Lula, o PT, você não tem ideia. Fernando Henrique. Tem que tomar cuidado, porque isso aí vira instrumento tudo para, né? Sim, Previ, Petro, não sei o quê. Todos eles foram assaltados por essa gente aí. Eu conheço tudo isso. Isso que não pode debater comigo. Eu sei. Tem a Petros no Conselho de Administração da Cesita, só para ter uma ideia. E como eu conheço os problemas. A Cesita é uma empresa, a única empresa de aço inoxidável no Brasil. Ela hoje virou, não é mais brasileira, foi vendida para a ArcelorMittal e virou outro nome agora, não me lembro mais o nome. Entendi. Mas, enfim. Então, esse sistema está proposto aqui. Agora, vamos lá. Quer acelerar a transição? Você que contribuiu, você tem 40 anos? Eu tenho 37. 37. Vamos supor que você começou a trabalhar com 17. Então, você tem 20 anos de contribuição contra o Estado. Tá certo? Eu posso converter esse crédito seu num título prefixado, com papel de 30 anos, ou o tempo que faltar para a sua aposentadoria, e lhe dou na sua mão. Se você quiser, você hospeda na sua conta de capitalização pelo valor de face. Se você quiser, você vende no mercado secundário com o deságio que o mercado pagar. E gasta agora e pronto. Mas você, se quiser ter uma previdência acima do teto, vai ter que ter a conta de capitalização. Mas, Ciro, só para entender, então, para a galera que está ouvindo a gente, para simplificar, a ideia é que no futuro, após um período de transição, fica a cargo da pessoa ou usar a previdência pública, digamos assim, contribuir... Não, isso será público, sempre. Não será necessariamente estatal. Tá certo? Mas eu digo, será obrigatória essa contribuição? Não, porque é voluntário, para quem que quiser ganhar acima do teto. Eu contribuo em cima e vou receber o teto. Então, quer dizer que não vai ser imposto, eu sou um promotor de justiça. Vamos pegar aqui um caso, uma corporação poderosa, eu sou um promotor de justiça, eu ganho R$30 mil por mês. Se eu entrei depois que eu faço a requisição, fico sabendo que eu vou, quando me aposentar, eu vou ganhar 5 mil. Porém, eu quero ganhar 5 mil? Se eu quiser ganhar acima de 5 mil, eu vou contribuir voluntariamente para o meu fundo de pensão. Mas eu tô querendo lá no futuro, depois que essa fase de transição passar, será só capitalização ou será esse misto ainda? Não, porque no fim você encerra a repartição. E aí fica a cargo... Vamos pensar daqui de muitos anos, sim, a pessoa contribui e recebe o que ela contribuiu. Eu já te dizendo, o sistema de repartição só sobrevive hoje no Brasil, na Argentina e na Venezuela. Então, eu tô dizendo, nesse futuro, aí vai ficar a cargo da pessoa ou contribuir pro estatal, digamos assim, ou ela pegar o dinheiro dela e investir de alguma outra forma, Veja, não é isso? Se você é servidor público, você vai continuar contribuindo. O servidor público, sim. Claro. Estou falando do servidor público. Na iniciativa privada sempre foi assim.
Você contribui e recebe da Previdência depois. Se quiser ter acima do teto, vai fazer do mesmo jeito. Uma complementação. Entendi. Enquanto você está ganhando mais, entendeu? Para ter o fundo de pensão depois. Claro, para se garantir depois.